lembrando... Ok, obrigada. Lembrando assim, pessoal, que é para entrar com nome, porque não adianta entrar com um desconhecido, a gente já teve problemas hoje, então, especificamente, eu vou liberar só para quem tiver com nome sério. O único desconhecido que tem no grupo, eu acho que já está, que era o Cadu. É o Cadu, o Cadu ele aparece. Mas fora isso, não, eu acho que não tem mais ninguém, não. Beleza. Bom dia, bom dia. Bom, então vamos lá, eu vou fazer a introdução e depois eu já vou apresentando as temáticas diferentes que foram esses grupos. Primeiro, assim, a gente não dividiu em grupo, né? Cada um foi responsável pela sua apresentação, pela sua fala, né? Pela sua ideia. Eu só direcionei mais ou menos qual era a temática de cada um. Então, eu pensei na ideia assim: todo mundo critica muito a questão das... né, vamos dizer assim, a questão dos agrotóxicos, tal, e aí eu quero mostrar de uma forma positiva o quão isso pode ser benéfico para a nossa sociedade, né? Quais são os benefícios? Eles também têm prejuízos, a gente vai apresentar também os prejuízos, mas quais foram as evoluções que a agricultura sofreu? Então, eu dividi o trabalho em 3 etapas, vamos dizer assim. A primeira, a gente vai falar das tecnologias, então a gente vai começar uma ideia de evolução da tecnologia lá do início, como introduziu a agricultura, tal, e como que a gente evoluiu tecnologicamente para garantir a produção, né, agrícola para o mundo. Depois a gente vai falar da entomologia, que é o estudo das pragas, né, das doenças, por que isso é importante, e aí a gente vai falar de algumas doenças específicas, como que cuida, tudo isso, e por último a gente vai focar no campo da sociedade. Então, como que a sociedade evoluiu para o consumo desse alimento, né? Depois que esse consumo sai lá da agricultura, como que a gente evoluiu para... trazendo novas informações, né? A ideia de voltar para o natural, tal. Então, a ideia de limpeza, de organização, ainda mais nessa época aqui de coronavírus, que a gente vai falar bastante de o quanto a higienização desses produtos também é importante. Então, a gente vai trabalhar de 3 focos diferentes aqui. Então, deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Eu fiz uma apresentação única, então todo mundo... vai acompanhar comigo, não vai precisar que outras pessoas fiquem compartilhando, não. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim, podemos ver sim. Então, ótimo. Então, o primeiro grupo que vai falar sobre a ideia da tecnologia. Então, eu vou começar, eu vou falar a ordem de apresentação de todo mundo, mas toda vez que vocês forem falar, vocês vão me falando, olha, professora, muda o slide, que aí eu vou colocando junto com vocês. Então, quem vai falar da tecnologia é a Rafaela, a Catarine, o Gustavo, Sara, Vitória, Luca, Eric, Paulo, que entrou ali aos 46 do segundo tempo, nem aos 45 era, e a Manuela, tá bom? Então, vamos lá. O Rafa, começa com você, então. Tá bom. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao 8º Simpósio do Colégio Carlos Drummond de Andrade. Neste ano, o ano da fitossanidade, baseado na Unesco, o tema será a importância do uso de agrotóxicos para o controle de pragas. O nosso trabalho será dividido em 3 etapas. A primeira turma irá falar sobre a tecnologia, a segunda sobre a entomologia e a terceira sobre a sociedade. Eu vou começar falando sobre a agricultura digital e a 4ª revolução industrial. O futuro da produção agrícola passa pelo conceito de agricultura digital, pois a tecnologia permite benefícios como maior produtividade, melhor desempenho e mais sustentabilidade no campo, o que envolve a 4ª revolução industrial. A 4ª revolução industrial, ou indústria 4.0, é um conceito desenvolvido por um cientista alemão, diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial. Utilizando essas tecnologias como fundação, a indústria 4.0 tende a ser totalmente automatizada a partir de sistemas que combinam máquinas com processos digitais.
As funções da quarta revolução industrial são muito importantes e inovadoras para o agronegócio, facilitando e aprimorando os processos envolvidos na agricultura. Ela traz melhoramentos genéticos em sementes para aumentar a qualidade da safra, sobrevoo de drones para monitoramento das necessidades do solo, instalação de microchips em pulverizadores, como objetivo a aplicação precisa de defensivos. Também utilizam sensores, comunicação entre máquinas, nuvens, técnicas de análise, entre outras funções. Obrigada. Catarine? Meu nome é Catarine, vou falar sobre a Revolução Industrial na Agricultura. A Revolução Agrícola ocorreu com um incremento de tecnologias e foi um grande evento na história mundial, e teve um profundo efeito sobre as populações em toda a Europa. O objetivo era aumentar a produção e a produtividade. Os resultados foram obtidos por meio de técnicas com a diversificação de sementes e a equalização dos espaços para a pecuária. Muitos historiadores consideram a Revolução Agrícola uma das principais causas para a Revolução Industrial. Por exemplo, a Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha no século XVIII devido ao aumento da população na produção de alimentos, que foi responsável para a Revolução Agrícola. O aperfeiçoamento agrícola também foi obtido por meio do uso de cavalos, que aumentou a produtividade. Obrigada. Gustavo? As boas práticas agronômicas são um conjunto de técnicas de manejo que ajudam os agricultores, trazendo benefícios e os ajudando em grandes plantações, facilitando demais os seus trabalhos. Assim é possível evitar diversos problemas futuros em seus campos e não ter grandes perdas de renda, afinal são técnicas de sementes especiais, não mudam tanto no dinheiro dos agricultores, sendo muito lucrativo. Pode virar, professora. Tendo como benefício sustentabilidade da tecnologia BT, maior eficiência no campo, maior qualidade no produto final. Obrigado. Sara? A agricultura de precisão é uma técnica que vem se destacando no agronegócio, que é uma utilização de tecnologia e maquinários na agricultura, seja na adubação, plantio, pulverização e colheita. Pode mudar. Elaborar as diretrizes de ação governamental para a sanidade vegetal temos a prevenção de controle de pragas, fiscalização do trânsito de vegetais, educação sanitária, entretanto, com vistas para contribuir para a formulação da política agrícola, política fitossanitária. Defesa fitossanitária e produção sanitária vegetal é o conjunto de medidas adotadas pela agricultura a fim de se evitar a propagação de pragas e doenças, especialmente exóticas, em biomas, plantações ou áreas em que essas não existem e onde os organismos não possuem defesas ou mecanismos naturais de controle biológico. A adoção de medidas preventivas é a primeira ação adotada para a defesa vegetal. Luca, agora? O monitoramento de pragas é a prática que consiste em determinar a situação das pragas para avaliar os danos causados. O monitoramento pode ser realizado por profissionais com o uso de lupas que auxiliam a filtração de organismos menores. O monitoramento identifica os fatores que podem afetar negativamente a lavoura desde o início do seu estabelecimento. Após a implementação da lavoura, o monitoramento continua a ser importante para auxiliar na tomada de decisão em relação aos fatores de praga.
William, muta os outros pessoas que estão com o microfone aberto, tirando quem está falando na hora, por favor. Acho que melhorou. Vai lá, Luca. Eu não sei se você já terminou. Terminei, mas quem fala? Não? Então tá. Não, tá bom. É que como atrapalhou ali, eu não percebi o final. Eric, agora, tratamento das sementes. O tratamento de sementes tem o objetivo de tratar as sementes ameaçadas por pragas, para crescerem mais fortes e com mais performance. Tratamento de sementes podem ser feitos em fazendas e tratamento de semente industrial. Tratamento de semente basicamente é feito com fungicidas e inseticidas para pragas e doenças nas plantas. Foi, Eric? Foi. Então vamos lá, Paulo. Boa tarde, meu nome é Paulo. Eu vou contar um pouco para vocês o que são fertilizantes, naturais ou orgânicos. São compostos obtidos de restos vegetais ou animais, tais como os lixos biodegradáveis que geramos nas nossas casas, como as cascas de banana ou cascas de ovos ou até mesmo restos de pequenos animais. Pode passar, Bruno. Agora falando como são utilizados fertilizantes na agrícola. A agricultura se sustenta com a ajuda dos fertilizantes químicos. Se não fosse por eles, não seria possível produzir grandes demandas de alimentos necessários para abastecer a população mundial. Os fertilizantes contêm em sua composição nitratos e fosfatos, e uma vez lançados nas lavouras, são posteriormente arrastados com a água das chuvas para o leito dos rios, e se infiltram no solo, indo para os lençóis freáticos e manâncias. Esses compostos, quando presentes na água, aumentam consideravelmente a população de algas e plantas, fazendo o solo ser mais fértil. Acabei, Bruno. Manu? Há muito tempo atrás, quando não existia geladeira e até mesmo energia elétrica, as pessoas buscavam maneiras de conservar seus alimentos, principalmente para o inverno. Elas buscavam fazer com que o alimento durasse mais, sem fazer grandes alterações na sua qualidade. Muitas das técnicas criadas há milhares de anos atrás foram adaptadas e podem ser encontradas presentes no dia de hoje. As técnicas de conservação dos alimentos começaram junto com a agricultura, quando o homem pré-histórico entendeu que deveria manter as sobras de seus alimentos e guardá-las para um momento de escassez. As mais antigas técnicas de conservação incluíam a secagem ou a adição de sal em alimentos, evitando assim que micro-organismos os estraguem. Existem muitas outras técnicas, como, por exemplo, guardar a carne na banha de porco, a esterilização, que expõe o alimento a temperaturas altas por um curto ou longo período de tempo, a desidratação, que remove totalmente ou quase toda a água do alimento. Existe também a defumação, técnica muito utilizada em carnes e peixes, fazendo uso do tempero. Há também uma das técnicas mais comuns nos dias de hoje, que é a refrigeração e o congelamento, já que o frio dificulta a reprodução de micro-organismos. O açúcar também é muito usado como técnica de preservação, principalmente nas frutas. Também tem a fermentação, irradiação, pasteurização e tinderização. Os homens pré-históricos secavam a comida ao sol ou guardavam-na em cavernas frescas. Atualmente, ainda se usa a secagem e o resfriamento para preservar os alimentos. No entanto, a ciência desenvolveu outros métodos de preservação dos alimentos. A maioria dos alimentos que consumimos passaram por estes processos de conservação, como suco de laranja em lata, carne de sol, bacalhau seco, frutas secas, banhas, óleos vegetais, etc. Tá bom, Manu? Acabei, pronto. Olha, pessoal, fiquei feliz de verdade com vocês. Agora que a gente viu, né, a gente nem teve tempo de ensaiar, porque essa semana deu pau no meu computador tal, e a gente praticamente não tivemos aula. Então, assim, estou muito feliz. Agora, assim, deu para a gente perceber que houve uma evolução realmente na ideia, né, de tecnologia. Então, a gente apresentar quais eram as técnicas antigas e quais são hoje as novas técnicas, né,
modernas, assim, para a gente garantir que a produção agrícola, né, de uma maneira geral, ela seja garantida. Então, estou muito, muito feliz de verdade com o trabalho de vocês. Então, agora a gente vai começar a parte da entomologia. Então, a entomologia ela vai falar um pouquinho mais sobre as pragas e o estudo delas, tá bom? Então, a gente começa, deixa eu conferir aqui, com o Bernardo, o Cauã, depois o Cadu, o Lucas, a Maria Eduarda, a Letícia Tege, a Isabela Palmeira, a Mégara, a Bianca e termina com a Carolina, ok? Então, vamos lá. Bernardo tá aí? Tá pronto? Sim, tá dando para ouvir bem? Então, vamos lá. Se precisar passar os slides, se eu não passar, vocês me avisam, tá bom? Tá. Bom dia, eu sou o Bernardo, e aí meu grupo vamos falar um pouco sobre a entomologia. Prejuízos causados por pragas na agricultura. Os estudos concluem que 10 espécies de insetos são responsáveis por prejuízos anuais em média, 77 bilhões por ano em todo o mundo, e que esse valor poderá aumentar em 18% até 2050, por causa das mudanças climáticas, cobrindo danos a bens e serviços, perdas agrícolas e até mesmo os custos de saúde. O estudo reúne o maior banco de dados já compilado de prejuízos econômicos causados por insetos invasores em todo o mundo. Pode passar. Pronto? Oi. Mas por que tanto trabalho por causa de insetos? Os insetos reduzem a produção global entre 10% e 16%. Estão entre as mais virulentas de espécies invasoras. 87% dos 2.500 invertebrados terrestres que colonizaram novos territórios são insetos. Durante milhões de anos, os insetos têm sido responsáveis por propagar doenças entre os seres humanos e animais e causar danos consideráveis, que vão desde a aniquilação de colheitas e reservas até a destruição de infraestruturas e devastação das florestas, assim alterando ecossistemas e tornando-os mais frágeis. No reino dos seres vivos, a classe de insetos abrange aproximadamente 2,5 milhões de espécies e é provavelmente o grupo que mais causa prejuízos. Ainda mais preocupante, insetos em geral pesam muito na agricultura, consumindo cerca de 40% da produção agrícola, o equivalente a comida suficiente para alimentar 1 milhão de seres humanos. Pode passar, pô. O prejuízo causado pelos insetos deve aumentar junto com a temperatura média do planeta. A disseminação de muitas espécies invasoras é atualmente limitada por barreiras térmicas. As temperaturas são muito baixas para as espécies a se espalhar, mas as mudanças climáticas podem permitir que invadam regiões que até agora eram inóspitas a eles. Além disso, a maior frequência das viagens e do comércio internacional dentro de uma população mundial em constante crescimento em uma economia globalizada favorece o transporte clandestino desses minúsculos seres para novos territórios. Os cientistas acreditam que o prejuízo causado pelos insetos é muito maior do que estimado neste estudo, a começar pelo fato de que ele foi focado apenas nas 10 espécies que mais provocaram perdas. Além disso, diversas regiões do mundo não forneceram dados econômicos suficientes para ser capaz de produzir uma estimativa exata. Outros motivos pelo qual os autores consideram esse valor subestimado é que eles não contemplam o valor monetário de serviços prestados pela natureza, que são serviços ecossistêmicos, cuja qualidade pode ser afetada pela invasão de insetos. Pronto. Cadu, ou Cadu não, é Cauã. Professor, o próximo slide é o da lagarta. Bom dia, eu vou apresentar sobre as principais pragas e doenças da lavoura. A lagarta do cartucho é uma das pragas mais relevantes no cultivo do milho. Apresenta resistência ao metomil, um inseticida muito usado no problema, e ela mesma pode reduzir muito a produção agrícola, sendo que os prejuízos dela podem chegar a 500 milhões de dólares anuais. Pode passar.
Percevejo marrom, ou Euxisto zeros. Como uma das maiores pragas da soja, o fenotipo dos percevejos marrons é resistente a produtos que contêm organofosforados ou ciclodênios como ingredientes ativos. Devido à baixa dispersão desses insetos, a caixa de resistência está localizada em uma área com histórico de uso contínuo desses produtos. Pode passar. Caruru palmeri ou Amaranthus palmeri. Uma única planta dessa espécie pode causar 100 mil a 1 milhão de sementes. A Amaranthus palmeri é uma planta daninha de rápido crescimento, muito agressiva e resistente a herbicidas. Estima-se que tem potencial para reduzir a produtividade da soja, milho, algodão em até 90%. Pode você. Prof? Oi, já foi? Ó, foi. Próximo. Não era esse? É que Passa não de passou. novo? Passou sim. Passou. É o do ferrugem, então? Não, é esse daí mesmo. Helicoverpa armigueira. A Helicoverpa armigueira é uma praga polífaga, ou seja, se alimenta de várias culturas como feijão, soja, milho, algodão, café, citros e etc. De acordo com o Instituto da Defesa da Agropecuária do Mato Grosso, a previsão de prejuízo para a safra de 2017 para essa praga é mais de 1 bilhão. Pode passar. Ferrugem asiática da soja ou Phacopsora phakizine. Embora a imunidade não tenha sido totalmente verificada, há casos de insensibilidade do fungo causador da doença aos inseticidas carboxamida. Também já foi confirmada a menor sensibilidade desse fungo aos fungicidas estrobilurinas do Brasil. E esse tipo de doença, ela corrói todas as vias da planta e as destrói por dentro. Então, o problema com elas é mais nas raízes. Pode passar. Ok. A falha do controle pode ser causada por aplicação insuficiente, mas se tudo estiver normal, pode indicar resistência. Preste atenção ao que você encontrará no campo. Todos os tipos de pragas agrícolas apresentados aqui, largato do cartucho, percevejo marrom, Amaranthus palmeri, Helicoverpa armigueira e ferrugem asiática da soja, precisam ser identificados e controlados. Acabou. Ótimo. Então, agora quem vai apresentar é o Cadu. Bom dia, eu sou o Cadu do 8º C e hoje eu vou apresentar sobre a importância dos agrotóxicos para o controle de pragas. Com o passar dos anos, a agricultura deixou de ser aquela atividade rústica e manual, executada por pequenos produtores e, muitas vezes, com a finalidade de subsistência. Hoje, essa atividade está diretamente relacionada ao uso de tecnologias, gestão, investimento e otimização de recursos, para que seu resultado seja positivo, mas nem tudo são flores. Próximo. Um dos grandes desafios dos agricultores atualmente é garantir a saúde das suas plantações. Toda grande lavoura enfrenta problemas com pragas, e fazer esse controle da melhor maneira, sem prejudicar as plantações e a qualidade do solo, pode tirar o sono de qualquer produtor agrícola, especialmente porque o controle de pragas na agricultura é, em sua esmagadora maioria, feita por meio de agrotóxicos. Apesar de efetivos, eles podem trazer consequências sérias a longo prazo, uma vez que as pragas criam resistência aos pesticidas e eles podem contaminar o solo e a água. Obrigado. Ótimo. Agora começa com o Lucas, né? Que o Lucas entrou num lugar aqui. Lucas, tá aí? Lucas?
O Lucas não está aí, eu vou passar a fala dele, então. Depois, se for o caso, ele volta. Tudo bem? Então, ó, depois do Lucas, vem a Maria Eduarda. Duda? Ô, professor. Oi. A menina aqui no grupo do oitavo C falou que a Duda não vai poder apresentar. Tá. Então, nem o Lucas... O Lucas não está na sala, gente? O Lucas eu não sei. Bom, então vamos lá. Depois da Duda, vem a Letícia Tege. Não, deixa eu ver se eu confirmar aqui, porque eu mudei a ordem, né? Lídia, o Lucas não está na sala, tá? Tem só o Luca Fecchio. É o Lucas Duru e a Maria Eduarda. Então, eu vou pular a vez deles, depois eu vejo o que eu falo com eles. Então, vai ser a Letícia Tege agora, que vai falar sobre agricultura sustentável. A Tege está aí, né? Então, vai lá. Sim. A agricultura sustentável fornece produtos saudáveis sem passar por máquinas ou indústrias. Ela serve para não prejudicar o meio ambiente, a saúde, a economia, a sociedade ao todo. Pode passar, Pro. Às vezes, ela é plantada em lugares onde plantas e animais crescem e se reproduzem, pois nesse processo, a agricultura se realiza por dinâmicas orgânico-naturais. Dependendo da forma que é tratada, também pode utilizar mais a mão de obra ao invés de máquinas, gerando mais empregos e maior renda para as famílias do campo. Bom dia, pessoal. Eu sou a Isabela e eu vou falar sobre os benefícios da agricultura sustentável. O primeiro deles são os benefícios econômicos. E o que ele entrega? Ele reduz os agrotóxicos, ele utiliza insumos naturais como adubo e esterco animal e ele usa menos espaço para mais produção. Pode passar. O benefício comercial, ele traz alimentos livres de agrotóxicos, que traz menos riscos aos agricultores e os consumidores, ele gera mais empregos, porque precisa de mais mão de obra, e ele aumenta a renda das famílias do campo. Pode passar. E agora, para refletir. O uso consciente dos recursos naturais pela agricultura deve deixar de ser apenas uma opção e se transformar em uma necessidade. Além de manter a produção ativa para gerações futuras, ela garante a existência da biodiversidade no planeta. Já foi? Foi. Então, vamos lá. Agora é a Megara. Bom dia, eu sou a Megara do oitavo C e eu vou falar sobre as doenças das plantas. Doenças nas plantas são anormalidades provocadas geralmente por micro-organismos como bactérias, fungos, nematóides e vírus, mas podem ainda ser causadas por falta ou excesso de fatores essenciais para o crescimento das plantas, tais como os nutrientes, água e luz. Nesse caso, são também conhecidas como distúrbios fisiológicos. Pode passar, Pro. As plantas estão em constante interação com os demais agentes nocivos que as rodeiam, sejam eles ambientais como o clima, o solo de natureza biótica ou até as pragas e doenças. Entender quais são os principais tipos de doenças nas plantas e os principais sintomas característicos de cada uma, bem como o que... Você está sem som, querida. Oxe, como do nada. Onde que parou, gente? Releu o segunda bolinha aqui, ó, do entender. Tá, obrigada, Pro. Entender quais são os tipos de doenças nas plantas e os principais sintomas característicos de cada uma, bem como o que precisa saber para prevenir e combater essas doenças, é essencial para garantir o bom crescimento e desenvolvimento de suas plantas favoritas. Saber fazer o controle de pragas é também fundamental. Pode passar, Pro. Como reconhecer uma planta doente? Entre os sintomas mais comuns e visíveis está a mudança na cor das folhas e do caule. O surgimento de pintas e manchas facilita o processo de identificação das doenças. Além disso, a planta pode começar a se desenvolver de forma irregular. A presença de um pó branco chamado de míldio
Na superfície também há algo que precisa de atenção. Pode passar. Já foi. Principal. Ô, Megan, espera um pouquinho aqui. Ô, Lídia. Oi. Lídia. Oi, pode O falar. Lucas tá falando que ele não pôde entrar porque ele tá no enterro da tia dele que morreu de um infarto. Tá, tudo bem. Depois eu falo com ele, depois eu vejo como que ele faz, tá bom? Pode continuar, Pro. Pode ir, Megan. Principais sintomas. Se as folhas estiverem desbotadas ou amolecidas, provavelmente... Tá muda, Megara. Pro, alguém tá colocando no mudo, porque eu não tô tocando em nada. É, eu sei como é, mas vai lá. Se estiverem murchas ou secas, precisa de água. Caso estejam murchas e amareladas, você está aguando demais sua plantinha. Se as folhas estiverem amareladas no centro e as novas estiverem necrosadas, falta de cálcio. Quando as folhas da parte de baixo estiverem castanhas ou amareladas e as superiores verdes claras, falta de nitrogênio. Caso as nervuras da folha estiverem amareladas com aspecto de velhas, é falta de magnésio. Se, ao contrário do anterior, as nervuras estiverem verdes e a folha amarelada, é falta de ferro. Quando as folhas ficam pequenas e deformadas, quer dizer que sua planta está sofrendo de deficiência de zinco. Quando as folhas ficam escuras e negras nas bordas, o que está faltando é potássio. Obrigada. Tá, agora a gente vai falar com a Bianca. Os principais causadores de doenças. Os fungos são responsáveis por cerca de 70% das devastações causadas por doenças na agricultura. Sua propagação é feita através de esporos e, por se tratar de fungos, conseguem sobreviver sem a presença de uma planta, ou seja, conseguem se instalar no solo e ali permanecer até a chegada de uma planta saudável. A deficiência de nutrientes é um dos fatores cruciais para a acomodação de pragas e doenças em uma cultura. Não são apenas os organismos que atingem a plantação. A forma como a mesma é estruturada é a que dará ou não espaço para a instalação de novas doenças. Uma planta bem estruturada consegue lidar sozinha com as pequenas dificuldades ao longo do seu desenvolvimento. Pode passar. Vírus e bactérias. Estes precisam da planta para manterem-se vivos através de relações simbióticas. Esses causadores se utilizam das áreas adoecidas ou até mesmo pequenas ranhuras causadas por mais insetos em uma planta como portas de entrada. O vírus contamina as plantas através de seu organismo. Já a bactéria é um causador menos frequente, pois depende das condições normais de temperatura e pressão para sobreviver. Já a bactéria pode realizar todo tipo de dano, inclusive destruindo a plantação. Nematóides. Vale citar também os nematóides, que depositam seus ovos nas plantas e causam a devastação nas áreas devido à ação de suas larvas. Uma cultura atingida por nematóides pode permanecer danificada por mais de 30 anos. Por isso é importante que o produtor fique atento aos sintomas. Nem todos os nematóides são prejudiciais. Algumas espécies, por exemplo, são utilizadas no controle biológico de pragas. Acabou, Pro. Ótimo. Agora, para encerrar, a gente vai terminar essa parte da entomologia com a Carol. Ei, Pro, acho que tem alguém com o microfone aberto. Vê quem é que tá. Espera um pouquinho, Carol. Vamos ver, descobrir quem é que tá aí com o som ligado e já elimina ele da sala, William, por favor. Foi o Gabriel que ligou aqui. Gabriel, ele já desligou já. Então tá. Quando tratamos das plantas, a função dos medicamentos é exercida pelos pesticidas. Existem produtos específicos para combater diversos tipos de fungos, mas quando as causas são bacterianas e virais, o mais recomendável é eliminar as plantas doentes. Pode passar, Pro. Vai. Pronto, já foi, já passei. Para evitar essas doenças, muitas vezes se usam os agrotóxicos, que são produtos químicos utilizados nos setores de produção agrícola, pastagens e entre outros, com o objetivo de alterar a composição química tanto da flora quanto da fauna, a fim de preservá-la. Pode passar.
Com isso, em doses recomendadas, garante o controle de possíveis pragas e doenças que podem afetar as produções agrícolas. E assim chegamos ao fim da nossa apresentação sobre a entomologia. Obrigada pela atenção. Olha, parabéns para esse grupo também, que vai falar da entomologia. Eu acho que, mais uma vez, a gente conseguiu ter uma visão geral, assim, da importância desse estudo, né? Então, conhecer quais são as pragas, conhecer esses sintomas, conhecer quais são as doenças, né, que podem atingir a agricultura e como que a gente pode tratar isso. E aí, nesse ponto, que é o tema da nossa... do nosso trabalho, é como que o agrotóxico ele pode ser benéfico para garantir que haja uma produção maior para esse grupo, né, da agricultura. Então, parabéns para todos vocês. Mais uma vez, a gente conseguiu dar uma dinâmica legal, e eu acho que isso alivia bastante, assim, né, essa parte da apresentação do trabalho. Agora, para encerrar, a gente vai começar... a gente nem falou aqui, mas ok. Nossa, quanta coisa tinha aqui ainda. Então, a gente vai falar agora da sociedade. Então, depois que esses produtos entram, né, para o nosso consumo, como que a gente vai tratar em relação a isso? Então, para falar sobre sociedade, a gente vai começar agora com o Vitor Albano, depois entra a Letícia Ferreira, a Raísla, a Rebeca, o Enzo, a Gabriela Figueiredo e termina com o Vitor Passos, certo? Então, vamos lá, vamos começar com o Albano. Albano está aí? Vitor? Vocês estão me ouvindo? Lídia, ele não está na sala, hein? Eu não estou achando aqui. Então, vamos passar a fala dele aqui. Só Letícia Ferreira, então. Só se ele tiver como usuário desconhecido, mas não tem nenhum... Mas aí ele estaria respondendo, né? Vitor Passos é outro, né? O Vitor Passos é quem termina. Então, a gente vai falar de Letícia Ferreira, evolução da culinária. Vai lá, Letícia. A culinária, destacando que os primeiros hominídeos alteraram seu modo de vida graças às dificuldades... Mais alto, Lê, que eu não estou ouvindo. A culinária, destacando que os primeiros hominídeos alteraram seu modo de vida graças às dificuldades ou às facilidades de conseguir e obter alimento. E foi nessa procura constante que a espécie humana passou de coletora de raízes e sementes a caçadora de animais. A caça foi um momento definidor para o homem, pois para caçar era necessário estar acompanhado por vários requisitos. O fogo torna carnes e legumes mais macios e digestão mais fácil, fornecendo também uma quantidade maior de nutrientes. Vou dar o slide, professora. Durante a Idade Média, mudou a configuração comunicativa da culinária da gastronomia, mas nem por isso tais linguagens deixaram de existir. A educação e a cultura ficaram sob o domínio da ordem religiosa, que acabaram por concentrar também parte da produção de artigos alimentares mais sofisticados. Vou mudar o slide, por favor. No começo do século XX, a chegada ao mercado de consumo de instrumentos tecnológicos como torradeiras modificou o modo de cozinhar e as linguagens da culinária e da gastronomia. Essa tecnologia facilitou o trabalho de donas de casa e de chefes de cozinha, aumentando a produtividade dessas atividades. Acabou. Obrigada. Isso. Agora a gente vai falar com a Raísla. Ô, Pro, a Raísla mandou Oi. mensagem falando que está no lobby. Quem é a Raísla? É. Agora que entrou. Raísla? Oi, Pro. Oi, agora é sua vez, ó. Entrou na hora certa. Nossa, eu caí, eu entrei em choque. Tem Bom problema, dia, tem que sou a aguardar. Raísla e eu vou falar sobre os processos de higienização e manuseio dos alimentos. Pode passar.
A higiene e manuseio dos alimentos é tratada pela segurança dos alimentos, que, por sua vez, garante que os alimentos não causarão doenças ao consumidor quando preparados ou consumidos de acordo com o uso a que são destinados. Agora eu vou falar sobre a higienização adequada dos alimentos. Antes de tudo, devemos lavar nossa mão, pois será ela que estará em contato com o alimento. Segundo, a higienização compreende a lavagem correta, seguida de molho por 15 minutos em solução à base de hipoclorito de sódio, mais conhecido como água sanitária. Depois de deixar os alimentos de molho para higienizar, basta enxaguar com água filtrada, se quiser, para tirar o possível gosto e cheiro da água sanitária. Uma observação é que os consumidores devem estar atentos às informações do rótulo da água sanitária, pois não podem, de forma alguma, utilizar qualquer outro tipo de produto. Pode passar. Agora eu vou falar sobre o manuseio dos alimentos. Ao manusear o alimento, homem com barbas ou bigode deve mantê-los sempre aparados e as mulheres ou os homens com cabelos devem usar touca. Deve-se também evitar tossir, espirrar e falar perto dos alimentos. Não se deve assoar ou tocar o nariz durante a manipulação dos alimentos. E é necessário que o manipulador resfriado se afaste das atividades de produção de alimentos. Tem situações que não devem ser realizadas enquanto manipulamos alimentos, como provar os ingredientes com as mãos ou colocar a colher que usou para provar a comida de volta na panela ou na linha de produção. Fumar, manusear dinheiro, colocar o dedo na boca e se coçar. Roupas limpas e sapatos fechados devem compor o uniforme do manipulador de alimentos, além de proteção completa para os cabelos. Observação: tomar extremo cuidado para não se machucar, porque o sangue pode contaminar a comida. Pronto. Ótimo. Processo de conservação agora com a Rebeca. Bom dia, meu nome é Rebeca. Os processos de conservação dos alimentos. Resfriamento. É usado em frutas, legumes, sobras de comida, entre outros alimentos. Eles são colocados na geladeira, que os mantém resfriados, os fazendo durar mais tempo. E dependendo do clima que você escolhe, o alimento pode durar até uma semana. Conservação por aditivos químicos. Geralmente são usados em carnes, peixes, entre outros alimentos. Os aditivos químicos que os conservam são, por exemplo, o sal de cozinha ou o vinagre. Enlatamento. Esse processo tem duas finalidades. Uma é esterilizar os alimentos e mantê-los livres do contato com o ar. E geralmente é usado em milhos, cebolas, cenoura e etc. Conservação por radiação ultravioleta. Eles podem destruir a maioria dos micro-organismos, mas o seu uso na conservação de alimentos ainda é pouco difundido, sendo usado somente em fábricas de pão. Obrigada. Ótimo. Agora quem vai terminar essa parte é o Enzo. Enzo está na sala? Enzo Monteiro? Acho que não, né? Não, Lídia, não está na sala, não. Não. Nenhuma novidade, porque ele nunca vê as minhas aulas mesmo, então vamos para a próxima. Gabriela Figueiredo. A Gabi está aí? Gabi também não está na sala? Estou dando uma olhada aqui, só um segundo. A Figueiredo. Também não. Gabriela Figueiredo também não. Não? Então vamos encerrar com o Vitor. Ele é o que encerra a minha apresentação. Vitor Passos. Estou aqui, Lídia. Tá, então vai lá, Vitor, com você. Tá. Diferente da agricultura patronal, a agricultura familiar é a produção em pequenos lotes de terra, com uma maior variedade produtiva. Na agricultura familiar, a família é a proprietária, administradora e responsável pela produção e venda dos alimentos. Essa atividade é fundamental para o sustento de várias famílias. De acordo com o governo, os itens produzidos pela agricultura familiar correspondem a 70% dos alimentos no Brasil. Uma pesquisa mostra que se o Brasil tivesse apenas a agricultura familiar, seria o 8º maior produtor de alimentos.
E aqui se encerra o simpósio de 2020 do 8º ano C. A gente agradece muito aos professores pelo tempo dedicado aos alunos e principalmente a coordenação que nos possibilitou fazer essa reunião online nesse momento tão difícil que a gente está passando. Muito obrigada. Pronto, voltei agora. Então, olha, pessoal, eu só tenho a agradecer também esse último grupo, apesar de todas as faltas que teve nesse daqui. Esse daqui já era um grupo menor, mas ok, quem fez a sua parte e está de parabéns. Então, eu acho que esse trabalho conseguiu mostrar mais ou menos o que eu queria, que era a evolução nas 3 etapas que a gente apresentou, tanto da parte tecnológica, depois na parte de estudo dessas pragas, né, para melhorar a nossa produção, e depois direto no consumo final, que é da sociedade, como que nós devemos tratar os alimentos para garantir a sua qualidade para o consumo. Então, eu acho que a evolução desse trabalho atingiu o objetivo. O que você acha, professor? Eu gostei muito do trabalho, foi muito esclarecedor, assim, todas as etapas. Assim, não tem muito o que acrescentar o que você falou, não. Foi bem elaborado, foi bem planejado. Eu só queria dizer uma coisinha, que é o seguinte, em relação aos insetos, tá? Eu vi que a gente falou que os insetos são uma grande preocupação do mundo, causam doenças há muito tempo, é verdade. Mas quase 80% da nossa agricultura depende dos insetos. Então, a gente tem que dar um papel menos trevoso, digamos assim, para os insetos. Isso é muito mais a título de informação também. Só mais uma coisinha, Lídia, se você me permite. Quando se falou a respeito do processo de evolução, do cozimento dos alimentos, esse vai ser um processo essencial para o ser humano. Por quê? A gente vai desenvolver o nosso cérebro em 2 etapas. Tá? A primeira é quando a gente deixa de andar como quadrúpede e anda como bípede, e aí a gente tem as nossas mãos. Essas mãos têm funções extremamente específicas, e graças a isso o nosso cérebro vai ter que se desenvolver para controlar essa mão. E um outro aspecto vai ser o cozimento das carnes, né? Que o homem vai deixar, o cérebro vai perder, vai ganhar, na verdade, um tempo necessário que ele utilizava para digestão, né? Então, a gente deixa de usar o cérebro para digestão, porque o alimento já vem semi-digerido, né, devido ao cozimento, e aí a gente tem um outro processo de evolução humano, e é nesse processo que a gente tem o Homo sapiens sapiens, que somos nós hoje aqui, a partir do domínio do fogo e a partir do cozimento dos produtos. Beleza? Era isso. Ótimo. Muito obrigado. Também muito esclarecedor sempre, William. A ideia era essa mesmo, a gente mostrar um processo de evolução. Então, como que era o processo de consumo antes, né? Que era aquela coisa ainda bem arcaica, né? De pouca produção, né? Era de conservação, tal. E como que foi evoluindo, tanto no processo de conservação, quanto no processo de preparação desses alimentos, como uma forma de evolução da nossa sociedade. Aprendi muito, viu? Aprendi muito hoje nisso, aprendi mesmo, sério. Que eles também. A gente não teve muito esse tempo de ensaio, né? A gente não chegou a fazer ensaio. Eu falei, confio em vocês e cada um vai fazer a sua parte. Mas eu organizei tudo para que eles ficassem muito bem informados. Olha, a sua ordem de apresentação é essa, tem uma lógica para isso, porque vai ter uma ideia de continuidade. E eu acho que isso ficou muito bem esclarecido. Então, parabéns, pessoal do 8º parabéns pela organização aí. Um dia eu serei organizado assim também. Mas eu acho que tem que ser. Eles estão no 8º ano, eles já são grandes, mas eles ainda precisam ter uma orientação assim, olha, precisa ter alguém guiando. Então, eu sempre tento fazer esse papel, eu não deixo eles de forma alguma, assim, sem ter esse acompanhamento. Eles sabem disso. Então, agradecer. Historiador e organização, Lídia, são palavras antônimas.
Palavras contrárias. Mas não é, não. Mas você sabe que esse processo de organização eu adquiri também quando eu comecei a dar aula com os pequenos, com o 5º ano, que a gente vai evoluindo, a gente precisa se adaptar, assim, porque eles precisam realmente ser direcionados. E aí eu descobri que essa direção, a gente mostra o caminho, mas deixa eles andarem. E foi mais ou menos isso que eu fiz, eu mostrei o caminho, mas eu não fiz nada, William, eu juro para você. Foram eles que fizeram a pesquisa, foram eles que fizeram todo o slide. A única coisa que eu fiz foi, eles me mandaram os slides, eu organizei na ordem que eu achei mais lógica de apresentação e compartilhei com eles para a gente fazer uma coisa organizada única. Mas eu não fiz nada em relação a isso, né? Só compartilhei mesmo. Beleza. Bom, alguém do pessoal do 8º ano C quer falar? E parabéns pro pessoal aí do 8º C. Muito esclarecedor. Parabéns, de fato, pela... Obrigado aí, Lídia. Valeu. Oi, fala, Cadu. Queria falar... Oi, Cadu, tudo bem? Eu tô te vendo. Ó, quem for falar agora, liguem as câmeras que eu quero ver vocês. Fala aí, Cadu. Ô, Pro, eu achei muito sacanagem. Quando eu fui apresentar... Peraí, deixa o Cadu falar primeiro. Sara, cala a boca. Fala, Cadu. Queria falar obrigado para a Lídia por ter ajudado a gente esse ano todo, né? Não só no simpósio, mas também na matéria de português e redação. E é isso. Obrigado por ajudar a organizar o grupo e tudo, e fazer os slides. Gostei do cabelo. O cabelo tá muito louco, Cadu. Não, obrigado. Quem mais que tava querendo falar aí? Fala. Então, lá no grupo, você falou que tinha que ligar a câmera, né? Eu Sim, falei, agora que vocês estão... Isso, agora sim, Sara. Não, lá na hora de apresentar, aí a Isabela falou assim, liga, que é mais, né, mais apresentável. Aí só tava eu com a câmera ligada, achei isso lindo. Não, mas, Sara, eu expliquei. Durante o compartilhamento da tela, vocês não conseguem ver as outras pessoas, mas agora que vocês estão falando, você pode ligar, porque eu quero ver vocês. Eu queria muito ser ligado, mas eu não sei o que aconteceu, que a minha câmera não tá funcionando. Tudo bem, sem problema. Você tá aqui, é isso que importa. Pessoal, tem alguém morrendo aí, em algum lugar aí? Sim, já desliguei, era o Bernardo. Pensei que ia chamar o SAMU. Foi você, Bernardo? Não, pelo menos eu mutei ele parou, né? Então... Mas alguém quer falar alguma coisa? Não sei, mas eu mutei. Bom dia. Quem é? Bom dia. Marcos. Oi? É o maluco que não é do bagulho e abriu a câmera lá. Ninguém sabe quem é. Tá bom. Então, ó, pessoal, a gente encerrou dentro do horário, né? A gente começou cravado no horário que eu falei para vocês, 10h30, e deu certinho no nosso horário que a gente estava planejando. Problema, a Samantha, quem vai apresentar agora do 8º ano D, ela está em aula com outra turma, que ela está fazendo a apresentação do simpósio com o 7º ano também, com quem ela também é coordenadora. Então, ela vai reiniciar, a partir do meio-dia, essa reunião, tá bom? Para poder fazer a apresentação com o 8º ano D. Eu volto aqui com ela para participar também dessa reunião com o 8D, e eu espero que vocês também tenham essa disponibilidade para poder, né, curtir um pouquinho a apresentação dos colegas de vocês. Lógico, não é obrigatório, mas né, vai ser legal todos vocês participarem também, e ela vai falar de um tema bem diferente do nosso, do 8º C, que a gente defendeu o agrotóxico, ela vai abominar isso, então eu acho que seria legal a gente ter esse contraponto aqui. Tá bom? Ô, Lídia, não tem como eu ir para lá e ela vir para cá? Será que ela não consegue fazer? Aí eu fico junto lá. Mas eu acho que ela é coordenadora de lá também. Então ela tem duas coordenações. Ela não está em aula, ela está em... Eu não sei se ela vai conseguir ver. Oi, Samantha, o William está falando, se você quiser, ele pode trocar com você, ficar aí no 7º ano C, e você vem aqui para iniciar a apresentação do 8º D. O que você acha? Eu não sei se ela vai ver essa mensagem, porque ela está lá em apresentação. Relaxa. Porque o 7º ano eles estão fazendo individuais, né? Beleza.
Eu não sei se ela vai ver, porque ela já viu a apresentação. A minha última mensagem para ela foi meio de 11h05 da manhã, já faz mais de 15 minutos. Mas vamos fazer o seguinte, ela já tinha planejado isso. Meio-dia ela volta com a apresentação, e aí eu mando mensagem no grupo falando, olha, vai reiniciar a apresentação do 8º ano D, e aí quem tem interesse volta aqui, eu vou estar aqui acompanhando a apresentação do 8D, sem dúvida, tá bom? Não vou abandonar, não. Eu, infelizmente, não vou poder entrar, porque eu vou almoçar e entro em aula 1h. Então, eu acho que... Bom, eu vou entrar e a hora que eu começar a minha aula, eu saio. Mas, de qualquer forma... Eu queria agradecer todos aí pela presença, né? Pela possibilidade